Bem, o Tribunal de Justiça do Amazonas condenou ontem o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por crimes ligados à exploração sexual de menores. Essa foi só uma das ações julgadas ontem contra o prefeito. Na tela do Agora a gente vai acompanhar os detalhes sobre este caso. Solta aí, diretor. Em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, protesto. Movimentos sociais pediam o fim da impunidade. Nós queremos acreditar que não é só o filho do pobre que vai preso. Nós pretendemos mostrar ao Tribunal de Justiça do Amazonas, a encorajá-los a julgar os processos do Adail Pinheiro. Ele, na verdade, está usando as nossas crianças e adolescentes para se favorecer. E ele precisa ser condenado porque ele é um perigo para a nossa sociedade amazonense. A cada minuto, eles paravam o trânsito para chamar a atenção de quem passava e da justiça. Lá dentro, os 19 desembargadores julgavam 3 processos contra Adail Pinheiro. A primeira ação penal tratava da condenação por contratar um servidor sem concurso público. Por unanimidade, Adail Pinheiro foi condenado a 1 ano e 2 meses em regime aberto. A pena pode ser revertida em prestação de serviços comunitários. A segunda ação penal foi julgada a portas fechadas por envolver menores. Nela, Adail era acusado de vários crimes ligados à prostituição, além de improbidade administrativa. O julgamento durou 2 horas. Por unanimidade, Adail foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Além dele, outras 4 pessoas também foram condenadas. Adriano Salan, ex-secretário de administração de Coari, foi condenado a 10 anos e 5 meses. Maria Lândia Rodrigues, ex-servidora da prefeitura, condenada a 11 anos e 30 dias. Osglébio Fernandes Gama, assessor, condenado a 13 anos e 6 meses. Eudes Azevedo, também assessor, vai cumprir a mesma pena. Quem mais pegou foi o Eudes e o Osglébio, porque 2 tipificações diferentes dos demais, que foram emprego de arma, para conduzir uma menor até Manaus para entregar para o seu patrão. Então, esses pegaram 13 anos. Decisão unânime, sem pedido de vista. A ação penal é resultado de uma denúncia feita pelo Ministério Público em 2009, depois de uma investigação realizada pela Polícia Federal. Adail Pinheiro está preso no quartel da Cavalaria da PM em Manaus há quase 1 ano, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual de menores no Amazonas. Agora, onde Adail Pinheiro vai cumprir a pena de 11 anos e 10 meses vai depender da Vara de Execuções Penais, que é quem vai decidir se ele continua no quartel da PM ou será encaminhado para uma penitenciária, mas até essa decisão sair, a condenação pode ser revogada, porque ainda cabe recurso. A Justiça também analisou hoje o pedido de intervenção federal em Coari, feito pelo Ministério Público do Estado, que foi negado pelo tribunal. Bem, a gente observa, por todas essas informações contidas nos autos que serviram de base para o julgamento, uma rede muito bem organizada, uma quadrilha, eu vou falar quadrilha mesmo, uma quadrilha muito bem organizada para ameaçar, aliciar e muitas vezes pelo uso da força, coagiam menores, traziam para Manaus para o usufruto do bel prazer de uma pessoa que se sustentava sexualmente com crianças. Isso é muito sério. É muito sério e digo mais, é apenas um dos processos a que Adail Pinheiro responde. Ele foi julgado e condenado. Ele junto com uma cambada de assessores que recebiam e recebiam muito bem. Boa parte desse dinheiro saía dos royalties do petróleo que é explorado na província petrolífera lá de Urucu, dentro do território do município de Coari. Um município rico, que vive uma divisão. Boa parte da cidade tem muito, outra parte não tem nada. Pessoas vivem na miséria e é exatamente por conta dessa situação degradante de vida que empresários, pessoas que se julgam donas de poder, se utilizam dessa posição social para aliciar menores e suas famílias com promessas de bens e de melhoria de vida.
é se aproveitar de uma condição miserável e vulnerável de vida para exercer uma função diabólica, que é roubar de crianças e adolescentes o direito de ter uma infância, o direito de ter uma escolha por um caminho melhor, pelo caminho da educação, da civilidade, sem ter interrompidos os sonhos. E essa quadrilha fazia isso. Não apenas aliciava, não apenas condenava essas jovens a uma vida escondida, obscura, por meio de ameaças e inclusive de armas. Isso a gente fala com base no julgamento e na condenação. Mas essa quadrilha também roubava sonhos, Marcela Asmar. Roubava sonhos, Amaral, e não satisfeitos em apenas ter um emprego, queriam fazer parte de um crime grave, que é o aliciamento à criança, o aliciamento ao adolescente. Um crime que hoje, todos eles sendo notificados da pena que receberam, das penas que receberam pelo nosso Tribunal de Justiça, estão amargando uma bela de uma cadeia por mais de uma década. Preste atenção nisso, e é extremamente importante que nós, da sociedade, cobremos a manutenção, sim, dessas penas, e que essas pessoas aprendam que as crianças devem brincar, devem viver, devem ter sonhos inocentes, e não esses sonhos sujos que eles têm e que querem fazer com que as crianças participem desses sonhos sujos. E Amaral, você muito bem o disse, tem muitas pessoas que tamanho estado de pobreza, tamanho estado de necessidade, acabam se submetendo a esse crime que essas pessoas estavam imputando a essas crianças. Mas tinha gente que dizia não, né? A gente sabe aí que tinha crianças que, apesar de estar de necessidade, dizia não. E quando dizia não, elas eram ameaçadas em sua vida para poder se submeter a essa doença que é a pedofilia. Amaral. No momento em que o Tribunal de Justiça do Amazonas abre uma jurisprudência muito interessante, do meu ponto de vista, eu acredito que também marca uma nova parcela da população com aquilo que a gente chama de justiça feita, concreta, executada. Isso acaba amedrontando os pedófilos de plantão, aqueles que vivem para vigiar, para ficar ali observando e cercando crianças e adolescentes. Essa jurisprudência que condenou aqui o Adail Pinheiro e toda a sua corja